Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos nós de volta para mais um update diário coronavírus e o impacto no turismo. Quarta-feira, 6 de maio de 2020. Cá estamos nós, dia após dia. É assim, quando se fala de turismo, tem que ser mesmo assim à espera de dias melhores. Mas vou começar com uma notícia que mostra bem o espírito do tempo. Hoje, com o mundo mais online em tempos de confinamento, que agora está a ser progressivamente levantado, uma ferramenta tornou-se famosa e muita gente que nunca tinha usado tal ferramenta passou a usá-la, que é o Zoom, que permite conferências online, conversas, enfim, até aulas. Pois o Zoom está na moda, mesmo não sendo a ferramenta com maior qualidade, mas a verdade é que está na moda e o engraçado é que, por causa disso, no meio do descalabro dos mercados financeiros, esta ferramenta hoje vale mais em bolsa do que as 5 maiores companhias aéreas do mundo juntas. A Air France KLM, a United, a Lufthansa, a American e a Delta. Isto é estranhíssimo, até porque, por exemplo, no ano passado a Zoom tinha vendas de 600 e pouco milhões de dólares, enquanto estas 5 companhias aéreas tinham vendas de mais de 200 mil milhões de dólares. Enfim, os mercados têm destas coisas e também mostra bem qual a expectativa para as companhias aéreas nos próximos tempos. Enfim, é uma notícia estranhíssima. Agora, nada de estranho é uma notícia relativa e acabou de chegar à reabertura do mercado do Egito, mercado de turismo egípcio. Pois bem, os egípcios tinham fechado absolutamente tudo. Estamos a falar de hotéis, tinham suspenso todos os voos internacionais, não havia hotéis, restaurantes e cafés para ninguém e até havia recolher obrigatório à noite. Então, medidas das mais duras que podiam acontecer, sobretudo no mercado turístico. Pois bem, e lá o turismo vale quase 15% do PIB, portanto, uma situação muito semelhante à portuguesa, por exemplo. Pois o Egito vai reabrir, mas vejam bem como é que vai ser. A partir de agora, os hotéis vão começar a reabrir, mas apenas para clientes domésticos. Não podem ter mais do que 25% da capacidade do hotel ocupada, pelo menos até ao fim de maio será assim, e terá que ter medidas muito, muito duras contra o coronavírus. Por exemplo, vai haver dentro do hotel uma espécie de clínica improvisada com um médico em permanência que vai medir as temperaturas a todos, ao staff, aos hóspedes, vai ser ele a orientar o equipamento de desinfecção para ser usado no hotel. E os hóspedes, além de terem que se registar online, não só a reserva, mas também o registro de check-in, mas os trabalhadores vão ter que passar por testes de Covid-19 rápidos cada vez que entram ao serviço nos hotéis e resorts, e uma parte do hotel ou algum edifício à parte para os hotéis que o tenham terá que ser designado como área de quarentena para casos suspeitos de coronavírus ou mesmo casos confirmados. Depois, a partir de 1 de junho, os hotéis vão já aí ter possibilidade de trabalhar com 50% da capacidade. É impressionante como esta notícia mostra a dureza. Há quem diga que este exemplo do Egito vai ser seguido em inúmeros países por aí fora. Já se sabia que turismo interno começava primeiro, depois o turismo internacional, mas este é um caso de medidas ativas dentro das unidades hoteleiras que, sinceramente, eu não sei como seria possível fazer isso cá. Não me parece plausível porque Portugal tem um número elevadíssimo de unidades hoteleiras, era impossível ter um médico residente, isso não passa para a cabeça de ninguém, porém é de admitir que algumas das medidas acabem por ser também replicadas um pouco por todo o mundo e aqui a Europa não será exceção.
Muito bem. Esta, de qualquer maneira, não é uma notícia má, porque é mais um mercado que está a tentar voltar ao normal, tal como os mercados na Europa lentamente estão já a pensar em reabrir, e é preciso fazê-lo com cautelas. Entretanto, por via da crise, vamos voltar aqui à Airbnb, anunciou a redução da sua força de trabalho em 25%, o que impacta quase 1.900 trabalhadores. Brian Chesky, o homem fora da Airbnb, diz que não tem alternativa, pois trata-se da mais horripilante crise do nosso tempo. Eu recordo aqui uma notícia que dei na altura em primeira mão, que a Airbnb, apesar de tudo, conseguiu garantir 2 mil milhões de dólares em capital fresco para poder sobreviver. De qualquer maneira, a Airbnb vai tentar agora retomar a iniciativa, vai ter aquelas cautelas, como nós já falámos aqui, Booking Buffer, etc., pelo menos nos Estados Unidos. Vamos ver se depois isso passa para o resto do mundo. De qualquer maneira, a companhia também diz que algumas das intenções que tinha para o futuro, de começar a apostar também no mercado dos transportes, dos voos, tudo isso não está esquecido, e a crise passará e alguns investimentos serão feitos. Muito bem. E por falar em agências, há uma agência, um operador argentino que é muito famoso na América Latina, o Despegar, que também acaba por ser um forte operador online. Já disseram o que se passou no primeiro trimestre deste ano. Perderam 32% das reservas em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, com as receitas a caírem mais ainda, o que é preocupante, 43%. E estávamos a falar ainda do primeiro trimestre, quando a questão do coronavírus ainda não estava no auge. Imaginemos como é que vão sair aqueles números relativos ao segundo trimestre. Seguramente que vão ser semelhantes aos restantes, muito perto de quedas impressionantes. E claro, depois as coisas vão melhorar. Entretanto, as companhias aéreas, através da IATA, da International Air Transport Association, já disseram que estão contra a ideia de deixar o assento do meio vazio como medida de distanciamento. Pois é, também já se sabe que num ambiente como um avião, com aquele ar forçado, qualquer pessoa que espirre, que tussa, pode, e que esteja contaminada com o Covid-19, pode claramente contaminar outras pessoas, independentemente do assento do meio estar vazio ou não. Então, parece que, pelos vistos, a solução da máscara obrigatória vai ser, para já, a melhor solução. Os aeroportos, aliás, não vão ter tanto movimento como em 2019. Estamos a falar de perdas muito grandes, uma percentagem muito grande de perdas de passageiros, 4,6 mil milhões a menos de passageiros em 2020 em relação a 2019. Não é uma brincadeira, é uma grande percentagem de perda. Ainda mais surpreendente, hoje é o dia das notícias surpreendentes. Uma das coisas que nós vimos nas ruas de várias cidades portuguesas e também um pouco por todo o mundo, e que no meio deste confinamento trabalhou muito bem, é um setor da Uber, a Uber Eats, que distribui comida, como se sabe. Pois é, eles vão, curiosamente, vão começar a cortar em alguns países, como o Egito, as Honduras, a Roménia, a Arábia Saudita, a Ucrânia, a Uruguai, a República Checa, que agora diz-se Chechia, é o verdadeiro nome daquilo que se chamava República Checa. Pois bem, nestes mercados a Uber Eats vai desaparecer. É curioso, vamos tentar descobrir porquê, porque parecia ser um dos negócios mais promissores em tempo de coronavírus.
Uma informação ainda sobre os Estados Unidos. As companhias aéreas americanas estão a queimar qualquer coisa como 10 mil milhões de dólares por mês pelo facto de não terem passageiros. Vale a pena lembrar que o mês de abril foi um mês de quase 100%, 90 e muitos por cento de queda, então não é de admirar que assim seja. Uma outra boa notícia também saiu agora há pouco: as fronteiras terrestres entre os países bálticos, a partir de 15 de maio, vão ser reabertas. Então, estamos a falar da Letónia, Estónia, Lituânia, a partir de 15 de maio, fronteiras terrestres reabertas, mas atenção, todos os cidadãos que entrem nesses países oriundos de países terceiros têm que obedecer a uma quarentena de 14 dias. Então, não se brinca, mas dentro dos 3 países bálticos será livre. Quem venha de fora desses países, para um deles, 14 dias de quarentena. A Qatar Airways também vai cortar um número substancial de empregos. É mais uma notícia terrível. Uma excelente companhia aérea baseada em Doha, no Qatar, e que vai cortar muita gente. Não se sabe, eles utilizaram mesmo a palavra substancial. Vamos também esperar por mais pormenores. Uma notícia relativa à Espanha. As chegadas de turistas internacionais em Espanha caíram já em março 64% em relação a igual mês do ano anterior. Ora, isto aconteceu já em março, o medo já estava grande, mas ainda havia pessoas, sobretudo nos primeiros 15 dias. Mas depois, os últimos 15 dias de março foram terríveis, como toda a gente sabe, e o abril seguramente vamos ter números a rondar os 100%. Estes números, curiosamente, não devem ser muito diferentes dos números de Portugal, de Itália e de outros países. Muito bem, vamos ficar por aqui. Então, foi mais um vídeo com as informações sempre de última hora. Hoje foi o dia com algumas notícias estranhas, como aquela da Uber Eats, mas a casa-mãe, a Uber em geral, além dos empregos que já cortou, alguns layoffs, vai também cortar na sua força de trabalho. Então, há muita reestruturação a caminho, há muitas aquisições e fusões que vão acontecer no futuro. De resto, há que esperar. Em relação à realidade europeia, não há grandes novidades. As companhias aéreas vão tentando obter, algumas já obtiveram, como sabemos, pacotes de resgate. Os hotéis e a restauração em muitos países manifestam-se porque também necessitam de ajuda, e o regresso do turismo continua envolto numa grande incógnita. Muito bem, então, como dissemos, está na hora de chegar ao fim. Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer dar as boas-vindas aqui no canal Arturismo. Amanhã, mais um update diário coronavírus e o impacto do turismo. Dê um like, subscreva, deixe o seu comentário, divulgue o canal e boa sorte, muita saúde a todos.